É, é, é. Som 2. Som. Alô, teste áudio. Voz, som. Som. Alô. Olá, uma boa tarde a todo mundo. Meu nome é Nilson, né? Eu vou estar falando com vocês sobre uma área bem não canônica, por assim dizer, de aplicação de inteligência artificial, que é a aplicação das redes neurais para codificação, né? Uma das primeiras questões que eu acho que muita gente não conhece é o que é codificação, certo? Codificação, vou tentar trazer de forma simples, tá? Tudo isso aqui que eu vou apresentar é muito matemático, tá? Então, a gente vai tentar só trazer uma intuição. Ela basicamente envolve você pegar um sinal, e sinal aqui representa todo tipo de dado que você pode captar com um dispositivo, por exemplo, voz, imagem, vídeo, né? Então, isso é um sinal, e a gente vai representar ele de diferentes formas para diferentes fins. Um desses fins é, por exemplo, conversão analógica digital. Eu pego um sinal de antena analógico e faço conversão dele para um padrão digital, né? Outra aplicação clássica de codificação, de mudar essa representação, é de criptografia, né? Na questão de criptografia, a gente vai tentar mudar a representação de forma que alguém que intercepte a mensagem não consiga entender o que tem ali, certo? Então, ainda assim, é uma forma de codificar. A outra forma, outro exemplo que eu trago aqui, dentre vários, é, por exemplo, eu codificar para conseguir transmitir esse dado de forma a não usar muita taxa de internet, por exemplo, de rede, né? Então, coloca ali como transmissão de baixas taxas, né? Quando a gente vai
vai codificar para reduzir volume dos dados, a gente chama essa codificação de compressão. E é esse o nosso foco. Quando eu falo codificação de imagens, eu estou falando de compressão de imagens. Tá? Para que é útil? Vincula muito à palestra anterior aqui sobre alto desempenho. A gente tem que armazenar e transmitir dados. Imagina se tudo que você tem no seu celular passasse a ocupar 100 vezes mais espaço. Caberia o que você tem no seu celular? Não. E eu estou colocando o número 100 aqui como número geral, mas na prática a gente tem fatores de compressão até maiores do que 100. Tá? A gente soma a isso essa demanda crescente e alta sobre transmissão de imagens e de vídeos. Né? A gente costuma colocar que isso aqui é tão importante, embora muita gente não conheça, que a internet não seria viável desde a sua concepção, acho que está falhando um pouquinho aqui, desde a sua concepção, até os dias de hoje, ela não seria viável da forma que a gente utiliza se a gente não comprimir dados. Distância? Ah, entendi. Vou ficar do lado de cá. E a gente tem uma longa história de padrões de codificação. Né? Tanto, assim, tem muito interesse, é uma área de muito interesse da indústria, porque envolve custos. Né? Então, você pode pensar no exemplo de ocupar 100 vezes mais espaço para uma grande empresa, para um data center. Imagina, vou armazenar dados de milhões de usuários e, na realidade, eu vou precisar de 100 vezes mais armazenamento do que eu preciso hoje. Seria inviável. Né? Então, tem uma longa história de interesse da indústria sobre esse tipo de proposta. E o que são os objetivos dessas técnicas? Né? Basicamente, a gente vai tentar eliminar redundância estatística, vou falar mais sobre isso logo após, redundância espacial. Pensa, por exemplo, eu vou tirar uma foto. Regiões próximas da foto vão tender a ter conteúdos parecidos. Né? Então, a gente começa a fazer uso de explorar essa redundância para compactar a informação. Né? A questão de buscar domínios compactos de representação em geral, que tangencia a área de transformadas, onde a gente pega o dado, aplica uma transformada matemática para um domínio onde ele esteja representado de forma mais compacta e que seja mais fácil de a gente trabalhar com ele. E, talvez o ponto principal, é que até então estamos eliminando redundância, compactando, mas a gente também elimina informação quando a gente codifica. Aqui entra um trade-off, né, entre quanta informação eu vou descartar e quanta taxa de compressão eu vou obter. Quanto mais comprimido eu conseguir fazer o dado, mais informação eu vou ter que jogar fora. E então isso introduz um balanço de eu tenho que fazer da melhor forma possível para alcançar determinada taxa, minimizar a distorção. Então é um balanço de duas, por assim dizer, forças que se opõem aqui. Né? Então, assim, só para citar aqui, ó, a gente tem de padrões ali desde o JPEG 1, né, que é o ponto .jpg aí das imagens, né, até iniciativas mais recentes do comitê do JPEG, JPEG XL, para as imagens de alta definição, imagens em HDR, etc. E temos os padrões de vídeos mais recentes ali, os H alguma coisa ali, né, que também tem codificadores de imagens embutidos dentro deles. Né. Então, é uma área muito bem desenvolvida, muito bem estudada já pela indústria, né? E alguns autores apontam até uma certa saturação. Esses codecs novos, eles basicamente vão meio que de força bruta tentando várias maneiras de representar o sinal de forma diferente, de eliminar a redundância de forma diferente. Várias combinações disso, testam, escolhem a melhor e usam ela. Então, a gente já está num nível que a gente está com força bruta quase aqui, para tentar comprimir mais e mais. Né? Então, a gente tem uma certa saturação das técnicas clássicas, assim dizer. Né? Para vocês entenderem o fluxo geral de compressão, né, aqui é um fluxo resumido, tá? Cada codec vai ter a expansão de todos esses blocos que vocês veem aqui, mas basicamente eu tenho uma imagem,
eu vou realizar esses processamentos e essas transformações para eliminar a redundância ou compactar ela, certo? E uma vez que eu faço esses processos, eu entro no que a gente chama de quantização. Quantização é arredondar, se for falar de forma bem trivial. Eu tenho um número 1,2, vou arredondar para 1. Para 1. Então, basicamente, quantização é arredondar. A gente pode arredondar de forma mais simples ou mais severa até, fazer esses arredondamentos, certo? Aqui que a gente joga informação. A gente tem que processar de forma que a quantização penalize pouco a perda de informação, certo? E aí depois a gente vai ter algo que eu vou falar no próximo slide, a codificação de entropia. Entropia é um termo que eu ainda não falei para vocês. Mas uma vez que a gente tem esse sinal que está pronto para ser comprimido, a gente vai realizar esse processo de codificar ele entropicamente, e aí sim que a gente vai obter o que, na prática, é a representação que a gente usa para armazenar e transmitir. Quando você abre uma foto do teu celular, o teu celular vai fazer o processo reverso até. Ele vai pegar essa imagem comprimida, ele vai fazer a decodificação de entropia, ele vai, entre aspas, inverter todos os processamentos e transformadas que foram feitas naquela etapa. Nem todos são invertíveis. A quantização, por exemplo, não é reversível. Eu joguei informação fora, não tem como reverter. Mas ele vai reverter tudo que é reversível e aí sim vocês têm a imagem que vocês observam, que pode ter sido descartada a informação. Mas a questão é descartar a informação de forma que nem você perceba. Se você, por exemplo, tiver largura de banda para comprimir em altas taxas de compressão, né, usando bastante bits para representar a imagem. Né. É claro que conforme a gente vai diminuindo aqui e tentando usar menos e menos bits para uma imagem, a gente vai introduzindo mais distorção, não tem jeito. Né. Mas, em geral, a questão é tentar fazer a imagem tão boa quanto possível para quem está visualizando ela. E aí, esse tema entropia, esse conceito entropia, ele é um conceito da física originalmente, da termodinâmica, mas que o Claude Shannon, um matemático do MIT, foi estudar no século passado sobre como comunicar, como realizar comunicação. Como uma fonte de dados gera dados aleatoriamente, com determinada probabilidade, vai transmitir por um canal de comunicação esses dados e um receptor vai tentar reconstruir essa informação, essa mensagem. Né? E o problema principal da teoria da informação, que tem raízes profundas até na estatística moderna, é o receptor identificar os dados gerados pela fonte a partir do sinal recebido. Esse era o problema que o Claude Shannon estudava nessa época. Né? E aí ele entra com o conceito de entropia de Shannon. O conceito de entropia de Shannon ele vai estar relacionado às probabilidades de eu receber determinados dados da fonte. Então, por exemplo, se ele vai medir o nível médio de informação, a gente realmente está quantificando a informação. Existe uma fórmula matemática para isso. Né? Mas, basicamente, o que ele vai dizer é o seguinte: se eu tenho uma fonte de dados e eu recebo um dado que é muito provável de acontecer, eu receber esse dado não me traz muita informação. Eu sabia que ele era provável. Agora, se eu recebo um tipo de dado que tem muito baixa probabilidade de receber, quando eu recebo ele, me traz mais informação. A entropia é uma medida disso. Ela está atrelada à questão da probabilidade de eu receber determinado dado. Certo? E ela é muito importante para os codificadores, tá? Aí entra a codificação de entropia, porque a entropia é a referência dos codificadores de entropia para o limite mínimo de bits que você vai poder usar para representar uma informação sem jogar informação fora. Você vai representar um dado sem jogar informação, o limite inferior é a entropia dele. Então esse é um resultado fundamental para comunicação, armazenamento e tudo mais. Então essa é uma teoria de relevância extrema para o mundo digital que a gente vive hoje. Tá? E aí aquele processo de codificação e decodificação de entropia são técnicas que vão eliminar a redundância estatística até tentar alcançar a entropia do sinal. A entropia do sinal vai falar, por exemplo, olha, para você representar esses dados aqui, você precisa de 10 bits. Essa é a entropia desse sinal.
10 bits é a quantidade mínima de bits que você vai poder usar para representar o sinal sem perder informação. É basicamente isso, né? E aí, paralelamente a esse cenário clássico, eu quis falar de cenário clássico porque muita gente não conhece o que é codificação. Mas, paralelo a isso, a gente tem a ascensão das redes neurais em tarefas muito atreladas à visão computacional. Reconhecimento, classificação, processamento de linguagem natural, né? Mas, a partir do boom em 2012 de redes neurais, até relativamente recente, a gente tinha dúvidas a respeito da plausibilidade desses modelos para compressão de dados, né? Primeiro, porque a gente deveria ter modelos com alta performance em várias taxas de compressão, que os codecs clássicos têm, né? E a questão de redes serem boas, redes eram boas para processar dados com interpretação semântica. Eu tenho uma imagem, vou identificar um rosto. É uma questão semântica. Será que elas eram boas, seriam boas para processar sinais e explorar apenas características puramente estatísticas deles? Que não tem interpretação semântica? Não necessariamente tem, na realidade? Né? E aí que entra as primeiras abordagens com redes neurais, né? A gente tem uma arquitetura, que eu vou falar só em termos de blocos, até esses desenhos são todos tirados da minha tese, tá? Basicamente, a arquitetura que é interessante para a gente são os autoencoders. Eles basicamente são redes neurais que recebem um dado, X, realizam uma sequência de operações ali, que a gente chama de encoder ou análise, GDA, e reduzem a dimensionalidade do dado X. Ou seja, joga a informação fora. Reduz de forma mais compacta, né? E a gente tem a outra componente, ali é o Y, a gente chama isso de espaço latente ou espaço de código, tá? E a gente tem outra componente que é a síntese, que faz o processo inverso. A partir desses dados, tenta reconstruir o dado original. É claro que não vai conseguir, por quê? Porque eu joguei informação fora. Mas a gente treina esse modelo, otimiza ele, para tentar minimizar a distorção introduzida. Então ele tem uma estrutura que é muito viável para codificação, para compressão, né? Mas uma questão fundamental que a gente tem a respeito desses modelos é a quantização. Eu tenho que quantizar para codificar em entropia o dado. Eu preciso de um conjunto de números que não seja um número real. A questão é que quantizar não é uma operação que a gente coloque dentro de uma rede neural. Os treinamentos das redes neurais assumem propriedades que a quantização não tem. Então, aqui talvez eu abro a margem para um dos maiores problemas da grande área de codificação neural. Como aproximar a quantização para treinar uma rede neural, né? A gente vai usar em tempo de teste, depois a quantização, mas a gente tem que simular ela de alguma forma em tempo de treinamento para a rede aprender, a rede neural, né, aprender a considerar esse processo. Ou seja, o decoder considerar que vai vir um conjunto de símbolos para ele e a partir disso ele vai ter que reconstruir a imagem. Certo? Esse é um dos grandes problemas e até uma das dores de cabeça minhas como pesquisador, tá, no momento. Basicamente, a gente tem as estratégias do Toderiti, que duas abordagens, tá? Toderiti é um trabalho do Google esse, tá? Onde ele basicamente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma sequência de autoencoders que vão codificar e decodificar e reconstruir a imagem, e eu vou calcular o erro de reconstrução. O que faltou com relação à imagem? Qual informação que foi jogada fora? A gente vai chamar isso de resíduo. E eu vou passar esse resíduo para um segundo autoencoder. E ele vai se especializar em comprimir esse resíduo. Mas ele também vai jogar informação fora. A questão é, eu também vou induzir uma noção de erro, de resíduo, a partir desse segundo nível. Vou para o terceiro nível, para o enésimo nível. A proposta originária deles era essa, né, de vários autoencoders. Depois eles propõem o uso de um tipo de rede que a gente chama de rede com memória. Basicamente, ele vai simular esse processo, e aqui eu estou mostrando à direita de vocês isso, ele vai usar uma rede que tenha memória, e ele vai simular esse processo iterativo com a memória dessa rede. Eu tento comprimir uma imagem, tento reconstruir ela, vejo o erro de reconstrução, o resíduo, e eu realimento esse resíduo na própria rede neural,
e faço uso da memória dela para, com esse resíduo, ela tentar reconstruir a imagem gradativamente melhor. Então, sistematicamente, a gente faz vários e vários passos e, com o uso da memória da rede, a gente tenta realimentar os resíduos, os erros, para a própria rede e fazer com que ela use esses resíduos e a memória dela para gradativamente reconstruir melhor a imagem. E a gente vai gerando bitstream ali, o latente, né? Mais e mais bits, conforme a gente repete esse processo mais e mais vezes, né? Mas, assim, vários trabalhos foram propostos em cima desse, mas o grande salto, tá, de desempenho, até então essas redes tinham um desempenho muito inferior aos codecs, mais de ponta, tá? O salto vem com os autoencoders variacionais. De forma simples, os autoencoders variacionais, ele tem esse mesmo propósito estrutural de pegar um dado, reduzir ele e reconstruir esse dado. Mas com algumas modificações que o Kingman, lá em 2014, propõe, né, ele passa a realizar uma operação um pouco mais complexa, que a gente chama de operação de inferência estatística, inferência bayesiana. Basicamente, aí a figura mais à direita, a gente vai interpretar que esse autoencoder, com essas outras otimizações, vai aprender um modelo estatístico para os dados do espaço latente, o espaço Y. Um modelo probabilístico, de qual a probabilidade de obter cada um dos símbolos que eu vejo no espaço latente, o espaço comprimido do dado, né? Isso é muito útil, porque o modelo de entropia, que a gente fala ali, entropia de Shannon, é um modelo de probabilidade, da probabilidade de eu receber determinado dado. Então, os autoencoders variacionais, eles têm uma estrutura que permite que a gente obtenha esse modelo estatístico e que use ele como modelo de entropia para codificação de entropia, para reduzir redundância estatística, né? O primeiro trabalho a fazer uso dessa propriedade, e que é um dos trabalhos, dos dois trabalhos seminais que eu vou mostrar aqui, é um trabalho também do Google, do Ballet, né, em que ele propõe o seguinte: olha, os autoencoders, eles minimizam a distorção da reconstrução do dado. Eu comprimo, reconstruo, tento minimizar essa distorção. Mas eu também gostaria de otimizar a taxa de compressão do espaço latente, do espaço comprimido. Então, o que ele faz? Ele começa a caracterizar o espaço latente em termos da entropia dele e introduz essa entropia na otimização. Eu quero minimizar a distorção, mas eu também quero minimizar a entropia. Porque ao minimizar a entropia, eu estou representando o dado de forma mais e mais compacta, certo? Ele introduz isso na função de perda, que a gente usa para otimizar a rede neural, certo? E aí o que ele faz? Olha, eu tenho a quantização, né? Quantização eu não posso colocar em tempo de treinamento numa rede neural. Eu vou aproximar essa quantização, e ali eu estou representando pela letra U, aquela caixinha com U/Q, eu vou aproximar a quantização Q com a adição de ruído uniforme ao espaço latente. A gente sabe que, estatisticamente, o ruído uniforme ele aproxima o erro de quantização quando a gente realiza a operação de quantização. Então, ele serve como uma aproximação para quantização em tempo de treinamento. Em tempo de teste, a rede sobraria para a rede, para o decoder, né, o espaço quantizado, certo? Mas essa aproximação em tempo de treinamento faz com que esse decoder seja robusto a isso. Quando a gente tem esse setup, isso equivale a um autoencoder variacional. A gente obtém um modelo de entropia e a gente usa ele para codificar entropia, a nível de entropia, o sinal, né? O Ballet propõe uma extensão, o segundo trabalho seminal, que é passar esse espaço Y para uma outra rede neural, ali representada por H, um autoencoder variacional também, e essa rede vai ajudar a prever os parâmetros estatísticos dessa distribuição do espaço Y. Então, a gente vai começar a ter um modelo de entropia que é moldado para o tipo de informação que eu estou recebendo. Então, a gente consegue mais eficientemente modelar a entropia e comprimir o sinal aqui, fazer a compressão de entropia. Várias propostas foram feitas em cima desse trabalho. Propostas, por exemplo, que usam operações diferentes além da convolução, que é a operação clássica aí das redes utilizadas. Usam, por exemplo, convoluções octave, que são essas convoluções mais complexas, são um conjunto de 4 convoluções, que a gente tem aqui, né? E que basicamente a gente lida com 2 versões do sinal, né?
Lembrando que rede neural, inteligência artificial é uma área muito empírica, tá? A gente não tem teoria de por que as coisas funcionam. A gente testa, dá certo, e é isso. Isso aqui é um tipo de operação que testou-se, deu muito bom resultado e as pessoas aplicam, tá? Basicamente, não tem muito motivo para isso, tá? Mas basicamente esse trabalho, eles adotam esse tipo de operação com convolução, fazem modificações, e foi o primeiro trabalho a bater o H266, que é o padrão atual de vídeo, o padrão mais otimizado de vídeo que a gente tem disponível. Antes dele ter sido, de fato, padronizado até. Tá? Então, a gente teve um grande salto ali. A gente tem problemas, por exemplo, de cada rede só comprime uma imagem em uma única taxa. Se eu quiser várias taxas, eu tenho que treinar vários modelos. Então, a gente tem propostas como essa da Samsung aqui, onde o pessoal usa autoencoders com convoluções que recebem esse parâmetro lambda, que é a relevância de diminuir a taxa, de otimizar a taxa. Quanto maior, menor a taxa eu vou obter. Quanto menor, maior taxa eu vou obter. Então, eles treinam a rede variando esse parâmetro para fazer ela ficar robusta a compressões em várias taxas. E aí, depois eu passo esse parâmetro e consigo várias taxas diferentes de compressão. Tem muito estudo também nessa área. Esse aqui é um trabalho que eu publiquei recentemente, que, beleza, a gente tem compressão a diferentes taxas, mas a gente não tem a taxa desejada. Por exemplo, se eu quiser comprimir uma imagem a uma taxa de 0,5 bits por pixel, essa é a medida, eu não tenho como especificar isso com uma rede neural. Eu não sei qual vai ser a taxa. Então, aqui não tem muito fluxograma, porque o nosso trabalho foi bem matemático. Né? A gente propõe modificações na arquitetura do balé e modificamos a otimização para tentar alcançar taxas-alvo. Aqui eu tenho uma figura do que a gente chama de plano de distorção-taxa. Horizontal é a taxa, vertical é a distorção. Quanto menor a taxa, mais distorção. Quanto maior a taxa, menos distorção. É como se a gente enfatizasse aquele grupo de pontos em vermelho que estão em torno de uma taxa-alvo, e na medida em que a rede diverge dessas taxas, eu penalizo ela com essa parábola em roxo. Eu introduzo na função de perda dela isso. Isso não foi um processo tão simples obter esses modelos, tá? A gente teve de fazer várias questões, deu um trabalho de 30 páginas, mas a gente conseguiu obter esses modelos recentemente. Tem continuado a trabalhar em generalizar essa proposta aqui, que foi em parceria com a Samsung. Então, para finalizar, opa, passei demais. O que a gente pode esperar do futuro dessas abordagens neurais em compressão? A gente tem desempenho hoje em dia, mas a gente ainda tem pouca aplicação prática. Né? Por quê? Primeiro porque leva muito tempo para estabelecer novos padrões de codificação para a indústria. Né? A gente tem iniciativas do comitê com JPEG AI, por exemplo, mas ainda está muito incipiente isso. A gente tem a questão dos requerimentos computacionais, que a gente precisa de GPU para rodar esses modelos. Seria viável de eu colocar um padrão desse num celular, para ele ficar codificando o tempo todo, com o uso de muitos recursos computacionais? Né? Essa questão que eu estou estudando, de taxas objetivo, de conseguir modelos que comprimem a diferentes taxas desejadas também. E a gente tem uma lista muito grande de obstáculos ainda de serem desenvolvidos antes da gente ver isso aqui entrando em padrões de ponta para codificação de dados. Tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Tá? Eu chego ao fim aqui da minha apresentação. Espero que tenha sido inteligível, minimamente inteligível ela. Eu deixo meu contato aqui, que eu acho que eu cadastrei meu contato errado na Campus Party, para quem quiser tirar dúvidas, querer saber mais sobre essa área, sobre as pesquisas que a gente desenvolve. E é isso. Obrigado. Eu acho que não tem mais tempo para dúvida, né? Então, já